Boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez, graças a Deus, estamos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo e em nome da doutrina dos Espíritos, para mais uma tarde de palestra, tendo hoje o nosso irmão Elias Machado. É com muita alegria, Elias, que recebemos você, mesmo que virtualmente, mais uma vez aqui nas redes, do Centro Espírita Manjedoura de Belém, para mais uma palestra para todos nós, encarnados e desencarnados. Muito Graças a obrigado, Deus. Manu. Nós aqui ficamos muito felizes e agradecidos por sua presença. Hoje o nosso irmão Elias tem como tema da palestra diferentes estados. Deixa eu colocar aqui, diferentes estados da alma na erraticidade. É o tema que será tratado esta tarde, o tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, sem mais delongas, a gente vai aproveitar da oratória do nosso irmão, para que possamos ter uma tarde muito iluminada, de muita paz e de muita harmonia. Vamos à nossa prece para nos harmonizarmos, e fazer com que pedir a assistência benfazeja da espiritualidade, para que o irmão possa ser muito bem amparado, muito bem assistido. Rogamos desde já ao nosso patrono Bezerra de Menezes, a todos os espíritos amigos das casas co-irmãs aqui representadas, a todo Jesus Cristo, nosso irmão amado e amigo, a toda a espiritualidade que dirige os trabalhos dessa palestra e todos os trabalhos da Casa Espírita Manjedoura de Belém, para que ele possa ser muito bem amparado, muito bem assistido e iluminado, muito bem inspirado, para que todos nós possamos aproveitar de toda a oratória que ele vai trazer para nós essa tarde, tanto para nós encarnados, para como todos os desencarnados que são trazidos e que normalmente também são acolhidos e também vêm para aqui para assistir essas palestras conosco. Obrigada, meu Deus, por tudo que nos concede, por tudo que nos concede de material e de espiritual. Ajudai a todos aqueles que necessitam da tua misericórdia, infinita bondade e amor, a todos aqueles que nesse momento estão em sofrimento, a todos que se encontram nos hospitais, em todos os lugares do mundo, não só do nosso Brasil, mas do mundo inteiro. Ajudai também a todos aqueles que estão nas ruas, perambulando nas ruas, com fome, com sede, com frio, sem família, sem assistência, sem roupas adequadas, em situação de vulnerabilidade. Ajudai também, Senhor, a todos que não têm trabalho, a todos que as famílias estão necessitadas, a todos que se encontram nas casas de correção, a todos que necessitam da tua assistência, tua bondade infinita e o teu amor maravilhoso. Ajuda-nos a buscarmos a tua bondade infinita em todos os momentos das nossas vidas. Ajuda-nos a repensarmos a nossa conduta em todos os momentos. E assim agradecemos a vossa assistência benfazeja, o teu amor, e rogamos que o irmão seja muito bem assistido e que todos os momentos a tua vontade seja feita, não a nós. Que assim seja. Elias, é com você a palavra, Já nós voltamos depois de tê-lo escutado. Fique à vontade, viu? Boa tarde a todos presentes aqui no Manjedoura de Belém. Eu venho com alegria muito grande, mais uma vez, a essa casa. Embora virtualmente, Manuela falou aí, que eu pretendo conhecê-la fisicamente, se a misericórdia de nosso Senhor nos permitir.
Agradeço a confiança da direção da casa e agradeço desde já a presença de todos que sempre prestigiam os estudos e as reuniões dessa casa de oração, amor e trabalho, um nome tão expressivo, né? Manjedoura de Belém, né? A manjedoura do amor, do maior amor que nós conhecemos. E estamos aqui, então, na tarde de hoje, para fazer algumas reflexões. E, logicamente, eu não vou pedir desculpas assim, mas a gente nunca consegue abordar um tema de uma forma tão abrangente, né? De modo que, então, a gente propõe aqui reflexões sobre o tema de hoje, tá? Que é lá do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E o título é Há muitas moradas na casa do meu pai, o título do capítulo, e o ponto de hoje é o número 1 e 2, tá? Os itens 1 e 2, diferentes estados da alma na erraticidade. Obrigado, dona Marta. Obrigado pelo abraço, viu? Muito obrigado. A senhora está sempre aí prestigiando, estudando, conduzindo, né? Trabalhando em prol dos propósitos de amor e de caridade dessa casa de misericórdia. Meus queridos irmãos, irmãs, quando a gente vai estudar esse tema, a primeira coisa que a gente fica se perguntando é justamente sobre o título, né? Vejam só o título, Diferentes Estados da Alma na Erraticidade. Vejam só, diferentes, né, estados da alma humana na erraticidade. A primeira pergunta, o que é erraticidade, né? O que seria essa expressão erraticidade? Segundo a doutrina espírita, erraticidade a gente pode simplificar como o intervalo de tempo entre uma encarnação e outra, tá? Então, isso seria mais ou menos o que é a erraticidade. Aí, em seguida, os estados da alma, né? Já está sugerindo, então, o título, que são muitos estados da alma, né? Jesus começa dizendo, há muitas moradas na casa do meu pai. E o título diz que tem mais de um estado da alma. E ainda o título nos diz que são diferentes estados da alma, né? Então, nos levam à compreensão que existem várias situações, né, pelas quais passa a alma humana. A doutrina espírita, ela é muito pródiga em nos ensinar, nos esclarecer sobre a nossa vibração, né, a vibração da nossa mente, né? Aí eu já lembro aqui, puxo um gancho do nosso querido Espírito Emmanuel, que no seu livro Pensamento e Vida, começa no capítulo 1, dizendo que a mente é o espelho da alma em toda a parte. Em todo lugar, a mente é o espelho, significando dizer que é a nossa identidade, né? Então, a nossa mente, ela reflete, né, onde estivermos, a nossa verdadeira identidade, que é a identidade espiritual. Por intermédio do Espírito André Luiz, que nos traz a bendita e abençoada, né, coleção A Vida no Mundo Espiritual, tá? Começando com o conhecidíssimo best-seller O Nosso Lar, que já temos até filme, né, sobre esse livro, pela psicografia também abençoada de Chico Xavier, onde ele nos traz muitos e muitos exemplos do que acontece com a alma humana em diversas situações, né? Logicamente que aqui na Terra, no nosso planeta, nós logo pensamos no outro plano de existência mais próximos de nós, né?
Porque quando Jesus diz que há muitas moradas na casa do meu Pai, ele, naquele momento lá, naquele contexto da Judéia daquela época, ele não poderia ser compreendido como nós compreendemos hoje. Seu Job, muito obrigado, seu Job, muito obrigado. Seu Job também está sempre aí, né, com a gente. Mas os judeus daquela época não tinham como entender o que exatamente Jesus estava falando, por isso que Jesus costumava usar uma linguagem figurada, né? E vez por outra ele se utilizava da parábola, porque a linguagem figurada e a parábola, elas têm o condão de ir se revelando pouco a pouco. À medida que nós vamos estudando, né, aquele tema, nós vamos revelando, né, possibilidades, interpretações e descobrindo ensinamentos que são, digamos assim, eles são consequentes, né? É uma sequência ali de ensinamentos. Ali naquela época, quando ele falava em moradas, há muitas moradas na casa do meu pai, eles acreditavam ali, e ao longo de todas as civilizações ocidentais ali do mundo antigo, eles acreditavam em vários céus, né? Os gregos e os romanos, uns acreditavam que haviam 7 céus, outros acreditavam que tinham 11 céus, e se não me engano, os hebreus, eles costumavam acreditar em 7 céus, né? E quando eles pensavam em morada, eles pensavam numa vida eterna ao lado de Deus e tendo uma casa preparada para eles lá no Jardim das Delícias, né? De onde o homem fora expulso com Eva e seu filho Abel, né? E Caim também, que faz parte desse contexto. E eles acreditavam piamente, então, não poderiam entender. Mas vejam só, nós que hoje estamos aqui, né, abençoados, né, nós fomos privilegiados, assim, por estarmos aqui estudando essa doutrina espírita. E quando eu falo de privilégio, não quer dizer que Deus nos deu algo em detrimento dos outros, né? Porque tudo é uma, digamos assim, uma conquista, né? Nós fomos conquistando ao longo dos anos e dos tempos e das nossas reencarnações, nós fomos conquistando digamos, o direito, né, de estar aqui hoje estudando essa doutrina que nos abre a mente de um jeito impressionante, né, meus irmãos? E erraticidade, então, nós podemos entender como um intervalo que a alma humana passa entre uma encarnação e outra. E são vários os estados, né? O estado, ele é circunstancial. Ele é circunstancial e decorrente do aperfeiçoamento moral de cada um, que é mais ou menos o que Allan Kardec, esse texto aqui foi escrito por ele, né? É mais ou menos o que ele diz aqui. Veja o que ele fala aqui no texto. Ele diz assim, ó: independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, né? Então, nós já percebemos aqui que há um componente de progresso, né? Há um componente de necessidade de melhoria, né? De cada um ao longo das suas existências, e são exatamente esses os propósitos que nós firmamos, né, como compromissos na erraticidade. Cada um de nós, de acordo com a evolução, né, específica, peculiar de cada um de nós participamos mais ou menos do planejamento reencarnatório, né? André Luiz, ele nos explica isso de uma forma brilhante na maioria das suas obras, né, da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Mas o interessante aqui, meus irmãos,
é que esse estudo de hoje, ele começa com uma passagem do Evangelho de nosso Mestre Jesus, que eu vou fazer a leitura aqui para a gente tentar entender, né? Para a gente revelar um pouco do que o Mestre está tentando nos passar. E hoje nós que temos o conhecimento da doutrina espírita, que é a chave para a compreensão do Novo Testamento, do Velho Testamento, dos livros considerados sagrados, né? Então, lá em Objetivos da Obra, lá no item 1, tá? Objetivos da Obra, introdução do Evangelho, no 6º parágrafo, se eu não me engano, Allan Kardec fala sobre essa chave. Diz que o Espiritismo é, sim, a chave para a compreensão e nós, ao longo dos nossos estudos, temos procurado usar essa chave porque permite realmente. A gente lê o texto bíblico, né, até do Velho Testamento. Quando a gente lê esse texto, essas passagens, esses ensinamentos, com a visão espírita, a compreensão é outra. A compreensão é muito mais completa, muito mais relevante do que interpretar essas passagens ao pé da letra, como o homem vem fazendo aí há 2000 anos, né? E tem gente ainda que não consegue se aprofundar nos ensinamentos do Mestre. Ele diz assim, lá no capítulo 14 do Evangelho de João, ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Né? Já começa nos dizendo que não devemos agitar, né? Não devemos turbar, não devemos causar tempestades no nosso coração. Não se turbe o vosso coração. Ele está nos informando aqui e vai nos dar a explicação disso em seguida. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Hoje nós podemos compreender essas moradas como, né, como várias situações em que os espíritos vivem, né? Na própria Revista Espírita, eu acho que é na primeira, de 1858, na Revista Espírita, tem um texto lá, um dos textos, dos variados textos lá, que fala da vida espiritual nos outros planetas do Sistema Solar, né? Ele acaba enquadrando ali os planetas, o planeta Terra, e planetas que estão numa condição superior e planetas que estão numa condição espiritual mais atrasada do que o planeta Terra, sendo o planeta Júpiter, segundo a informação dos espíritos, aquele aqui do nosso sistema solar que tem a melhor condição espiritual, né? E ali tem um texto longo e tem outras passagens também muito interessantes. A Revista Espírita é muito elucidativa, né, porque traz o algo mais, né, do Livro dos Espíritos e nos permite compreender melhor isso que Jesus está falando. Veja o que ele continua dizendo, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu vô-lo teria dito, né? Depois que eu tiver ido e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou estejais vós também, né? Vejam só. E tem uma coisa interessante aqui, meus irmãos. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, eu não sei a edição, que as edições às vezes mudam alguma expressão ou outra, né? Mas diz mais ou menos assim, ó, Jesus diz ali, há muitas moradas da casa do meu pai, se assim não fosse, eu já vos teria dito. Né? É um texto melhor escrito, né? Porque eu me vou para vos preparar um lugar, e depois que eu tenha ido, que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei, né? E vos retomarei para mim. Tá? Só mudou o verbo, né? A fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Só que no texto do Evangelho de João, tem uma coisa interessantíssima, que eu tenho certeza que os espíritos fizeram isso de propósito para que nós fôssemos lá buscar isso. Vejam só. Após essa passagem que nós lemos, Jesus diz assim para os seus discípulos, porque essa afirmação aqui de Jesus, esse ensinamento, ocorreu
lá no Sermão do Cenáculo, que é aquele sermão que ele deu, mais conhecido como a Santa Ceia, tá? Foi o último sermão de Jesus, ainda encarnado, onde ele deixou muitos e muitos ensinamentos para todos nós. É um sermão, assim, por excelência, que ele só não é tão completo quanto o Sermão da Montanha, né? Mas vejam o que ele fala aqui, meus irmãos, veja só. Ele fala tudo isso, né, que vai para preparar o lugar, né, e que onde ele estiver, nós estaríamos também, mas ele diz assim, ó, para os discípulos, que somos nós, né, nós que queremos ser discípulos dele. Ele diz assim, ó, e vós conheceis o caminho para ir onde eu vou. Vejam só, não está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, está no Evangelho de João. E vós conheceis o caminho para ir onde eu vou. E que caminho é esse, né? É interessante, é isso, né? Que caminho é esse, então, né? A gente está falando aqui de diferentes estados da alma na erraticidade. Jesus está nos dizendo para não nos perturbarmos, né, na nossa intimidade, porque ele está cuidando, ele está, veja, aqui ele está dizendo, eu estou cuidando, preparando para vocês o lugar devido. Mas será que é para todos nós? Né? Vejam só, e prestemos atenção em um verbo aqui, que é muito interessante. Ele diz assim, ó, vos retomarei para mim. Ou seja, é como se Jesus fosse o pai ou a mãe que deixou os filhos na escola. A metáfora que eu acho interessante é essa. Ele deixou os filhos ali na escola, né, para assistir à aula, e no final da aula ele vai buscar os filhos de volta. Veja que interessante, né? E ele diz, vós conheceis o caminho para ir onde eu vou. Então, se nós conhecemos o caminho, nós estamos falando aqui exatamente daquela questão, acho que é 621 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta onde estão as leis de Deus. Perceberam que se encaixou agora aqui? Ó? Onde estão as leis de Deus? Ele responde, na consciência. Né? Isso nos ensina que os ensinamentos de Jesus, as leis naturais, as leis de Deus, as leis morais, elas não estão no Evangelho. Né? Elas não estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Elas não estão no Livro dos Espíritos. Não estão em nenhum dos livros. As leis estão conosco. A gente já nasce na nossa consciência com essas leis esculpidas na nossa consciência. E nós só precisamos buscar dentro de nós, né? E aí entra o brilho a vossa luz, vós sois o sal da terra, buscar dentro de nós esses conhecimentos para que eles, de dentro para fora, eles brilhem, eles modifiquem, eles façam a diferença no mundo ao nosso redor. E se ele diz, vós conheceis o caminho para onde eu vou, alguém iria perguntar para ele, né, logicamente, que caminho é esse, né? Sempre tem um Elias Machado que quer contrariar as coisas, quer complicar tudo e perguntar aquilo que às vezes é óbvio. Mas foi Tomé, vejam só, foi o discípulo Tomé que perguntou, disse assim, Senhor, nós não sabemos para onde tu vais, né? Como podemos nós saber o caminho? Vejam só, ele era um discípulo de Jesus. Jesus já tinha passado os seus 3 anos de ministério, né? O ministério dele, que ele veio para realizar, e Tomé faz uma pergunta dessa, para onde tu vai? A gente não sabe o caminho, né? E Jesus, então, respondeu aquela clássica resposta de aqui no Evangelho de João, um dos 7 eu sou. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, veja, está falando para um discípulo que andava com ele ali na Judéia. Se me conhecesseis, também certamente conhecerias meu Pai. Mas desde agora o conheceis e já ouvistes. Porque ele diz mais adiante que ele anda com o Pai.
Jesus, ele exemplificava tudo que ele falava, né? Ele encarnou, ele veio para a carne para nos mostrar exatamente como nós devemos proceder. A gente falou da questão 621, onde estão as leis, na 625, Allan Kardec pergunta, qual o modelo, né? Todo mundo já sabe, né? O modelo e guia, segundo os Espíritos, é Jesus, que é a resposta mais curta e mais completa de O Livro dos Espíritos. E ele está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus está falando aqui de uma exclusividade, tá? Uma exclusividade de caminho que nós temos que entrar nesse caminho para poder conhecer. E o que é conhecer, né? No aramaico, no hebraico antigo, conhecer significava estabelecer uma relação de intimidade com o seu mestre. Nesse caso aqui, estabelecer uma relação de intimidade com Deus. Né? Estabelecer uma relação de intimidade com Deus. É o Deus íntimo, não é o Deus da boca para fora. Não é o Deus dos fariseus de hoje, né? A gente está cercado de fariseus hoje em dia, né? Cercado de pessoas que vivenciam Deus da boca para fora, de pessoas que precisam aparentar ser, não são pessoas que são pessoas que aparentam, porque a maioria das pessoas são assim, né? Vejam só, se vós me conhecesses, também certamente conhecerias meu Pai. Porque Jesus, um espírito puro, estava alinhado com o pensamento do Criador. Né, meus irmãos? Vamos ver, não se turbe o vosso coração, Jesus orientou o homem a não ser ansioso, viver o hoje da melhor forma, conforme os ensinamentos de Deus. O futuro não deve perturbar o que vive a fé viva. Exatamente, seu João. Tá? Ele também fala de muitas coisas, tem muitos aspectos a serem considerados quando ele diz para não se turbar o vosso coração. É a mesma coisa que ele diz, por que a gente se preocupa, né? Se Deus dá o alimento das aves que estão no céu, dá o alimento para os animais, né? E ele diz que eles não trabalham, não fiam, não tecem, e mesmo assim eles têm o pão de cada dia. Naquele momento, como aí, ele está falando de prioridades, né? Prioridades, porque nós precisamos cuidar do nosso corpo, nós cuidamos da nossa vida material, nós cuidamos da nossa família, nós cuidamos de todos os interesses da nossa vida, mas muitas vezes pecamos em cuidar exatamente da nossa alma, né, meus irmãos? Eu tenho até uma história interessante sobre isso, mas eu não vou contar agora, tá? Fica para uma outra oportunidade, se eu receber, né, a bênção de ser convidado de novo, tá bom? Mas vamos em frente aqui. Jesus diz, então, tá, que há muitas moradas na casa do meu Pai. Tá? E Jesus continua dizendo, mais adiante ele diz, ele fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso, na verdade, ele fala um pouco antes aqui, é no capítulo 8 que ele fala isso, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E os fariseus se enfureceram com Jesus. Como assim? Nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos e agora tu dizes que nós seremos libertos? Porque ele estava falando para a alma daquelas criaturas e eles não conseguiam entender, porque sempre e até hoje as pessoas confundem muito o espiritual com o material. Os ensinamentos de Jesus hoje são pulverizados e banalizados de tal forma que são interpretados como respostas e soluções apenas para a nossa vida material. Mas o que Jesus falava era principalmente para a nossa alma. Ele nos traçou, nos deixou um roteiro de vida que não é uma religião, é um roteiro de vida filosófica para uma vida melhor, né? E Jesus fala aqui, então, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas do Pai que está em mim. E esse é que faz as obras, a cada um segundo as suas obras, né? E nesse momento aqui também ele vem nos trazer, nos falar aqui, que iria rogar ao Pai
e o Pai mandaria um outro Consolador que nos lembraria dos seus ensinamentos e nos traria outras compreensões, né? E vejam só, meus irmãos, nesse momento aqui, nós temos que nos ater para a seguinte situação. Quando ele fala diferentes estados da alma na reticidade, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, esse assunto está extremamente ligado com o próximo, que é diferentes categorias de mundos habitados. Vejam só, no Livro dos Espíritos, nós temos a escala espírita, né? Lá na questão 100, no item 100, nós temos a escala espírita que nos traz todas as ordens de espíritos, significando dizer, como Paulo nos ensina nas suas cartas, que muitas vezes estamos cercados de testemunhas, né? A gente achando que está sozinho e estamos cercados de testemunha, e isso nos lembra que o Espírito Emmanuel, não sei se é no livro Pão Nosso ou na Vinha de Luz, mas eu acho que é no Pão Nosso, tem uma mensagem dele que ele fala assim, que os espíritos nos conhecem pelo que fazemos durante as nossas horas vazias, né? Porque os espíritos nos conhecem por aquilo que nós somos na nossa condição intrínseca. O que é a nossa condição intrínseca? É o eu, é como nós realmente somos. E nos momentos que nós estamos nas horas vazias, é que nós mostramos realmente quem nós somos. Nós não somos aquela pessoa no trabalho, nós não somos aquela pessoa na sociedade, nós somos aquela pessoa na nossa condição essencial, intrínseca, aquilo que realmente representa o que nós somos, né? Emmanuel fala exatamente disso, e tem uma passagem também, um texto de Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, e em outro livro, Episódios da Vida, eu acho que eu até separei aqui para a gente ler, tá? Eu vou ler aqui para vocês, só um minutinho, que Joana de Ângeles nos fala exatamente das horas vazias. Deixa eu ver aqui se abre. Vamos ver aqui. Pronto, a hora vazia. Vejam só. Não estou abrindo aqui. Joana de Ângeles, ela diz mais ou menos assim, ó, que eu não vou me lembrar do texto completo, mas ela diz mais ou menos assim, ó, não te permitas a hora vazia. Que nos lembra, meus irmãos, que nós temos que aproveitar cada momento de nossas vidas. Cada momento de nossas vidas deve ser dedicado a Deus, deve ser dedicado à nossa vida espiritual. Nós devemos vivenciar a nossa condição material, mas com vistas à nossa vida material. Porque o seu Job falou aí de duas coisas interessantes, que lá no capítulo 5 se explica de forma muito completa até, e se fala que a resignação, ela se desenvolve em cada um de nós com a fé no futuro e a confiança na justiça de Deus em nossas vidas, né? E justamente quando nós passamos pelas piores aflições da nossa vida, é que nós conseguimos, né, nos sensibilizar de tal forma que nos aproximamos de Deus. Mas não significa dizer que apenas nas aflições que nós precisamos estar em conexão com Deus. É justamente aí. E se Emmanuel diz que os espíritos nos conhecem, né? A nossa identidade, pelo que a gente faz nas horas vazias, porque é a nossa identidade intrínseca, então nós temos que começar, se não estamos ainda, a mudar os nossos pensamentos, voltando para o Emmanuel lá no início, e a gente falou sobre o livro Pensamento e Vida, que ele diz, a mente é o espelho da alma em toda parte, meus irmãos. Jesus ainda diz aqui, tá? Um pouco antes, ele diz, eu sou a luz do mundo. Tá? Aquele que me segue não andará em trevas. Aquele que me segue não andará em trevas. Vejam só. Jesus está falando de doutrina espírita, ele está falando de espiritismo. Só que ninguém sabia disso ainda, né? Porque o espiritismo, ele não foi criado por Allan Kardec. Né? Allan Kardec foi o codificador do espiritismo, mas o espiritismo ele sempre existiu na humanidade, desde o princípio dos tempos, esteve acompanhando o homem, né, na sua existência material. E ele, quando ele diz, eu sou a luz do mundo,
Ele não está falando que ele é a manifestação da luz. Ele é a própria luz, a essência, a fonte da luz. E vejam o que ele diz: aquele que me segue. Quem é esse que me segue? Né? São os seus discípulos. E vejam o que a gente falou aqui agora há pouco. Não basta apenas acreditarmos em Jesus. Não basta apenas acreditarmos, porque se a gente fizer uma pesquisa simples, né? A gente vai para frente da casa da gente e pergunta para as pessoas que passam no nosso centro espírita ou na coletividade que a gente vivencia. Se a gente perguntar quem acredita em Jesus, todo mundo vai dizer que acredita. Claro que vai ter um Elias Machado que vai ser do contra, né? Sempre tem um que diz, não, há controvérsias, Jesus não é bem assim. Mas a maioria vai dizer que acredita. Porque nós somos assim. Nós acreditamos em Jesus, nós acreditamos nos seus ensinamentos, nós repetimos o que ele falou, nós falamos o tempo todo, sabemos citações de cor e salteado, mas quantos de nós vivenciam o que ele ensinou? Né? E esse é exatamente aquele que me segue. Aquele que me segue é aquele que anda nos passos que Jesus deixou. Aquele que anda por cima das pegadas de Jesus. É aquele que caminha conforme Jesus caminhou, conforme os missionários que ele mandou caminharam também. Né? Por exemplo, né, nosso Chico Xavier, temos aí Divaldo Pereira Franco, que construiu uma cidadela do amor, sem ter um tostão furado no bolso, né? A irmã Dulce dos Pobres, até teve um filme agora há pouco aí na Netflix, não sei quem assistiu, se não assistiu, assista, vale a pena. São os missionários de Deus. Aquela mulher, ela disse que vivia no convento, rezando em oração, estava ali louvando a Deus, mas ela sentiu dentro de si, porque ela veio para isso, sentiu dentro de si a necessidade de que o seu apostolado fosse na rua, com os necessitados. Havia muitos necessitados e ela se sentia na hora vazia. Ela considerava que a hora dela era vazia e ela, então, foi às ruas, arregaçou as mangas e se dedicou a vida inteira pelos seus doentes, como ela falava. Nós temos tantos outros exemplos para todos nós temos pessoas anônimas, que são os mensageiros anônimos de Deus no mundo, que estão a nos ensinar o tempo todo, né? A gente até vê muita coisa dentro do Espiritismo, a gente percebe que muita gente se aproxima do Espiritismo por conta do seu lado de comunicabilidade com os espíritos, por conta do lado mediúnico. Mas será que é realmente essa a missão do Espiritismo? Porque se nós estamos falando de diferentes estados da alma na erraticidade, nós estamos falando de espíritos que desencarnaram em condições diferentes, né? Os espíritos são diferentes, todos nós somos diferentes, nós somos iguais, né? Nós somos iguais fisicamente, mas nós somos diferentes na essência. Né? Cada um tem um grau evolutivo, cada um tem a sua caminhada, cada um tem a sua cruz própria. Né? E ninguém pode carregar a cruz de ninguém, cada um tem que levar a sua. Não é verdade? E se nós estamos falando disso, então, qual é a missão, então, do Espiritismo aqui na Terra? Né? Diante de tantos espíritos diferentes, encarnados e desencarnados. Qual é essa missão do Espiritismo? Será que a gente realmente já parou para pensar qual é a verdadeira missão do Espiritismo? Nós paramos para pensar nisso, né? O Espiritismo é o Consolador Prometido, ele nos explica sobre diferentes categorias de mundo, sobre diferentes estados da alma, de espíritos, ele nos fala de escala espírita, de espíritos de todo tipo de evolução, ele fala de planetas felizes, planetas infelizes. Mas qual a missão do Espiritismo diante de tudo isso? Né? A missão de Jesus foi anunciar na Terra o reino de Deus. Essa foi a principal missão dele. E o outro Consolador, qual é a sua missão? Né? Nós sabemos que o Consolador Prometido, que é a doutrina espírita, é o cristianismo redivivo. Né? Que significa que é o cristianismo sendo vivido de novo. Tá? Mas qual é a principal missão? Tem dois espíritos superiores, aqui na obra espírita, que nos falam qual é a verdadeira missão do Espiritismo. O primeiro é São Luís. Ele nos fala lá deixa eu ver aqui,
Lá no capítulo que fala de dissertações espíritas, capítulo 21, para quem quiser olhar, capítulo 21, no item 17, São Luís nos fala que a missão do espiritismo não é resolver as questões científicas. A principal missão do espiritismo é o aperfeiçoamento moral da criatura humana. E o espírito protetor, aqui mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo, já digo aqui para vocês, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Lá no item 13, tá? Lá no item 13, o espírito protetor nos diz que a preocupação da criatura encarnada deveria ser exclusivamente, vejam só, excluindo outras preocupações. A preocupação exclusiva deveria ser o aperfeiçoamento moral. E essa é a missão do Espiritismo para todos nós, meus irmãos. Por isso que, às vezes, a gente assiste palestras em que a pessoa fica 2 horas falando e nem toca no nome de Jesus, né? Mas ele está falando ali de questões científicas, é importante falarmos de mediunidade, é importante, mas a missão principal do Espiritismo é elevar a criatura humana, é consolar os corações, nos mostrando que a vida continua, é fazer a criatura humana entender a sua natureza de espírito imortal, que a criatura humana precisa estar, sim, preocupada exclusivamente em se aperfeiçoar moralmente, em desenvolver as suas virtudes para uma vida evolutiva. A criatura humana que está adstrita a leis, né? A lei do progresso, a lei de reencarnação, há muitas leis, a lei de causa e efeito, certo? Então, a criatura humana é mais ou menos o que eu vou dizer agora. Lá no Evangelho de João mesmo, no capítulo 4 de João, tem um trechinho que é muito interessante. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora aqui. Tá? Vejam só. Os evangelhos, eles têm uma coisa interessante. Tem passagem do evangelho que a gente acha que não tem importância nenhuma, mas tudo ali está colocado de forma proposital. E tudo ali é instrutivo. Lá no capítulo 4 do Evangelho de João, tá? Jesus, ele estava saindo de Jerusalém e ele precisava partir com seus discípulos para a Galiléia. Só que era mais ou menos assim, a Judéia ficava ao sul, acima da Judéia ficava a Samaria e acima da Samaria ficava a Galiléia. Do lado de cá, ou melhor, desse lado de cá, ficava o mar Mediterrâneo, do outro lado ficava a Decápole e a Idumeia, se eu não me engano. Tá? Então, o Jesus, então, nesse capítulo 4, ele fala que ele estava ali com os discípulos, né, nas suas andanças pelo reino de Israel, e precisava ir para Samaria. Vejam só o que ele diz aqui, ó, lá no versículo do 1 até o 4. Ele diz assim, ó, Jesus soube que os fariseus tinham ouvido que ele fazia mais discípulos e batizado mais que João. Tá? Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Devia, por isso, passar pela Samaria. Vejam só, meus irmãos. Passar pela Samaria, para os judeus, era terrível, porque havia uma animosidade entre judeus e samaritanos, entre galileus e samaritanos, que era uma coisa assim intestinal e tinha muitas razões históricas, tá? Uma delas, que era uma razão religiosa, é que os samaritanos, quando foram libertos da escravidão da Babilônia, eles construíram para si, tá? Numa de suas cidades, construíram um templo próprio, achando que o templo deles é que era realmente o templo onde deviam adorar a Deus, e havia o templo de Salomão em Jerusalém. E Jesus, quando disse isso, que devia passar pela Samaria, ele já escandalizou seus discípulos. Por quê? Porque haviam 3 caminhos para a Galiléia. Eles saíam da Judéia, eles iam pelo vale do Rio Jordão, acompanhando ali o Rio Jordão, e desbordavam a Samaria por fora.
Ou eles iam pelo litoral, só passavam no litoral da Samaria, ou eles iam por dentro da Samaria, que era um caminho sinuoso, inclusive era o mais longo, e era por cima de montes, e era pedregoso, tinha desertos. E os discípulos, então, eles se escandalizaram, mas por que a gente tem que passar pela Samaria? A gente não gosta de samaritano. Né? O judeu, ele hostilizava os samaritanos hostilizavam os judeus, mas vejam o que ele diz, é preciso passar pela Samaria. E nesse momento aqui eu trago para todos nós a seguinte reflexão. Nós também precisamos passar pela nossa Samaria. Nós precisamos passar exatamente por aquelas coisas que a gente não quer falar. A gente tem que enfrentar dentro de nós aquelas coisas que a gente não costuma enfrentar. Né? Vejam, o que diz na questão 919 de O Livro dos Espíritos? Ela fala de quê? Fala do conhecimento de si mesmo. Né? O homem precisa encarar a si mesmo. O homem é o próprio inimigo da sua evolução. E o homem que começa a conhecer a si mesmo, a mergulhar em si, ele consegue, então, passar pela sua Samaria interior. É necessário a gente enfrentar aquilo que a gente não quer enfrentar. É necessário a gente falar daquilo que a gente não quer falar durante a nossa vida. Nós precisamos. E como é que é esse autoconhecimento? Hoje se fala muito, né, de autoconhecimento, autoamor, auto-perdão, auto isso, auto aquilo. É tanto alto que a gente já até se perdeu de tantas coisas que existem. Mas o que é esse autoconhecimento? O perigo do autoconhecimento, por si somente, é a criatura humana se fechar dentro de si, né, ficar olhando somente para dentro de si e esquecer o mundo ao seu redor. Nós temos uma lei, que é a chamada lei de sociedade, né? A lei de sociedade que ela nos estimula a que tenhamos contato com o nosso próximo. Porque nesse caminho da verdade da vida, nós não conseguiremos evoluir sozinhos. Nós precisamos uns dos outros, porque estamos todos juntos no mesmo barco, aquele barco da tempestade lá no Mar da Galileia. O seu Job está lembrando aqui do Setembro Amarelo, a campanha brasileira de prevenção ao suicídio é o mês da valorização da vida, seu Job. Eu ontem, inclusive, eu fiz 2 palestras sobre esse tema, o suicídio. Tá? Foi em 2 casas diferentes, uma presencial e outra virtual, onde nós encaramos esse tema que é muito difícil de falar, mas necessário que falemos sobre o Setembro Amarelo, porque temos dados alarmantes de quase 1 milhão de suicídios por ano no nosso planeta. Tá? Numa palestra assim de 60 minutos, 90 pessoas tiram a própria vida. Sabiam disso? São as estatísticas alarmantes que nós temos. Aqui no Brasil, a cada 45 minutos, nós temos uma pessoa atentando contra a própria vida. Né? E o suicídio, que nós confundimos que ele é decorrente apenas de depressão, não é, meus irmãos. Tem suicídio por vários motivos. Tem suicídio até por amor, né? As pessoas se matam. Aqui no livro Céu e Inferno mesmo, tem um caso de uma mãe muito interessante, que eu sempre lembro, de uma mãe que no leito de morte do seu filho, não suportando aquela perda, ela, quando o filho desencarnou, ela foi para o seu quintal e foi encontrada enforcada no seu quintal, que foi um suicídio por amor. Mas os próprios espíritos, que são bastante duros, para quem quiser olhar, lá na questão 943 em diante, eles são muito duros com o suicida, eles chamam de insensatos, né? De pessoas equivocadas, que se deveriam ter trabalhado mais, né? Mas é muito interessante esse tema, tá? Eu não sei se a casa já teve alguma palestra sobre isso, mas nós precisamos estar atentos aos sinais também dentro dos nossos lares, também na nossa família. Porque eu não vou falar agora todo, mas eu já cruzou no meu caminho 9 casos de suicídio, tá? Inclusive, dentro da minha grande família já teve esse tipo de evento, tá, meus irmãos? Muito obrigado pela lembrança aí, seu Job. É muito importante, precisamos falar, sim, sobre o suicídio, sobre o aborto, sobre a eutanásia, sobre a valorização da vida de modo geral, tá? Mas eu falava, então, que o homem precisa desse autoconhecimento porque ele precisa se autoburilar. Ele tem que se autoburilar, ele tem que se conhecer, conhecer quem é,
né? Quem ele realmente é, qual é a sua verdadeira identidade, né? Que os espíritos já nos conhecem mais do que nós mesmos, mas como é que se faz esse autoconhecimento? Né? Como é que a gente faz isso? Santo Agostinho nos traz ali mesmo, na questão 919, tá? Um exemplo de como se autoconhecer por meio da meditação diária. Tá? Que nós precisamos questionar no nosso dia o que nós fizemos, se nós ofendemos a lei de Deus, se nós ofendemos ao nosso próximo, e o que nós fizemos que faltou, ou se nós ofendemos a nós mesmos. Tá? Esse aí é o método de Santo Agostinho. Mas eu costumo dizer, e é o que a doutrina espírita nos ensina, que não tem melhor autoconhecimento do que a caridade. Né? A gente não pensa nem em suicídio, né? Por meio da caridade. A caridade, o amor em movimento, quando nós estamos estendendo a mão a um próximo, a uma pessoa próxima, a uma pessoa necessitada, assim como nós, porque todos nós que estamos aqui reencarnados nesse mundo de provas e expiações somos necessitados. Né? Por isso que eu sempre digo, nós estamos no mesmo barco. E tem pessoas que são orgulhosas umas com as outras por conta de dinheiro, de conhecimento, de títulos, que é uma maior bobagem, é um povo besta, né? Porque todos estamos no mesmo barco, minha gente, tá? E não tem melhor autoconhecimento do que mergulhar na caridade. Para que melhor autoconhecimento do que a gente, por exemplo, ir até um lar de vovozinhas, aquelas senhoras ali idosas que muitas vezes são despejadas pelos próprios filhos ali, e vovozinhos também, né, que são despejados ali pela sua família, sob o pretexto de que ali eles terão um cuidado melhor. E a gente sabe que na maioria das vezes não é assim. Né? Aquilo ali é apenas uma desculpa que as pessoas usam para justificar a sua ausência de piedade filial. Né? As famílias costumam fazer isso com seus idosos. Né? E não tem melhor autoconhecimento do que a gente ir lá, né? De vez em quando, lá, escutar as mesmas histórias. Eles contam exatamente as mesmas histórias e nós temos que escutar como se fosse a primeira vez. E olha que aquelas pessoas que estão ali, nesses asilos aí, espalhados por esse Recife afora, aquelas pessoas ali falam com tanto carinho da sua família. Eles falam com tanto carinho, minha gente. E para que melhor forma de se autoconhecer, da gente pensar como é que está a minha relação com meus pais? Como é que está a minha relação com a minha família? A gente começa a pensar nisso. Né? A gente vê o exemplo ali da falta de caridade, né? E a gente faz a verdadeira caridade primeiramente conosco mesmos. Que a gente começa a pensar. Isso é uma grande forma de autoconhecimento. A caridade é assim. Quando a gente estende a mão para um necessitado na rua, quando a gente dá um prato de comida material para um irmão que às vezes passa dias sem ter uma refeição, quando a gente dá um copo de água para uma pessoa, quando a gente dá um sorriso, quando a gente escuta um irmão no atendimento fraterno, quando a gente tem tolerância com as diferenças das pessoas, essa é a melhor forma de autoconhecimento. Porque toda vez que nós estivermos servindo, e Jesus já dizia, se queres, né, ser o maior dentre vós, que seja o vosso servo, ou seja, aquele que serve, aquele que é humilde, aquele que dobra seu joelho perante Deus, esse é o maior no reino dos céus, porque ele está olhando para dentro de si mesmo e descobrindo as suas limitações. Essa é a melhor forma de autoconhecimento, minha gente. Somente na meditação nós não conseguiremos muita coisa, a não ser nos tornarmos, né? Tem esse perigo de nos tornarmos mais egoístas do que já somos, né? E lá na questão 642, o Allan Kardec pergunta se para agradar a Deus bastava que não fizéssemos o mal. E a resposta é categórica. Precisamos fazer o bem, porque o bem que deixamos de fazer é o mal. Onde há ausência do bem, há ausência de Deus. E onde há ausência de Deus, o mal está predominando, assim como aqui nesse nosso planeta de provas e expiações. Teve uma mensagem do seu Job agora, eu não vi, seu Job. Me desculpe, eu não cheguei a ler. Na pandemia, os idosos estão mais isolados devido ao distanciamento social. Exatamente, seu Job, é isso aí mesmo. Viu? Eles estão isolados. Nós estamos isolados nas nossas casas. Imagina a pessoa que está ali numa casa de repouso, né? Que muitas vezes foi abandonada pela própria família. Né? Então, nós precisamos um mundo cheio de necessitados,
né? Começando por aquele necessitado que a gente olha no espelho de manhã quando vai escovar os dentes, né? Às vezes o necessitado ele está do nosso lado, na nossa casa, e a gente vai para a rua servir tanta gente e não serve, às vezes, dentro do nosso próprio lar. Tá? Mas toda essa questão sobre erraticidade também nos lembra da nossa relação com a morte. E a doutrina espírita, ela vem nos provar que a morte não existe. Né? A morte não existe. O que existe é o desencarne. E vejam que Allan Kardec, ele tem uma coisa, eu sempre lembro quando eu falo de morte, de desencarne, eu me lembro de algo que Allan Kardec fala, eu acho que foi na Revista Espírita também, que ele diz que é muito mais difícil a pessoa se desmaterializar do que desencarnar. Desencarnar é muito mais fácil, porque muitas vezes nós temos pessoas que já são tão desmaterializados que a desencarnação é um processo natural. A exemplo de Chico Xavier. Né? O desencarne dele foi um processo natural. E às vezes tem pessoas tão materializadas, que o seu desencarne se torna um processo extremamente doloroso, penoso, né? E difícil. Né? Nós temos vários relatos disso ali no próprio livro O Céu e o Inferno. Né? Nós temos muitos relatos e a nossa literatura ela é pródiga de exemplos sobre isso. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, quando a gente fala desses diferentes estados da alma na erraticidade, é para que nós pensemos qual o estado da nossa alma que nós vamos querer na erraticidade. Porque nós estamos, se Jesus deixou a gente aqui para retomar depois, deixou a gente aqui na escola, né? Ele deixou a gente aqui para a gente aprender. Será que nós estamos aprendendo realmente, aproveitando para aprender? E vejam só, se nós temos que seguir o exemplo de Jesus, como é que Jesus mostrou para a gente fazer isso? Servindo ao nosso próximo, amando os inimigos, orando pelos que nos perseguem, oferecendo a outra face, né? Porque Jesus, ele não veio trazer a morte, ele veio trazer a vida eterna, tá? Porque se ele disse, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, né? Não andará em trevas. Então, seguir Jesus é andar na luz, é não andar em trevas. Quem não segue Jesus está nas trevas. Né? Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tá? Então, esses ensinamentos de Jesus, eles são explicitados de tal forma nas obras espíritas, que nós precisamos estar atentos para tentar entender o que Jesus está passando, e à medida que a gente vai estudando, novos conhecimentos, novas reflexões vão surgindo na nossa frente. Jesus disse assim, para a gente concluir, que o tempo está chegando, Jesus disse assim, ó, eu vim para que tenham vida. Aqui nesse mesmo capítulo 14 do Evangelho de João, ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Tá? E o Espiritismo, para a gente concluir, o Espiritismo é, sim, a doutrina libertadora da criatura humana. É a doutrina de libertação e de elevação das nossas almas. Para a gente nunca esquecer a missão do Espiritismo, que é promover, viabilizar, nos dar ferramentas para executar o nosso aperfeiçoamento moral por meio da caridade, do amor, do perdão, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Nós podemos lembrar de uma metáfora que Jesus usava muito, a metáfora das ovelhas e do bom pastor. As ovelhas são animais que eles sofrem, eles têm até depressão. Para quem não sabe, as ovelhas é um bicho assim muito apegado ao seu pastor. De modo que elas conhecem a voz do seu pastor, e quando um outro pastor vai pastorear, elas podem até morrer. Elas se deprimem ali de tal forma, elas entram num processo ali de tristeza, né, digamos assim, que elas podem até morrer. Aquele salmo, se eu não me engano, é o Salmo 23, né, que fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, trata exatamente disso, da relação das ovelhas com o seu pastor. E o nosso pastor é o bom pastor, é Jesus de Nazaré. Tá bom, meus irmãos? Eu queria deixar essas pequenas reflexões para o dia de hoje. Espero que eu tenha conseguido contribuir para isso e agradeço a gentileza e a bondade de todos em estar aqui
nesse debate comigo. Precisamos ter reserva de óleo, fé, quando chegar a escuridão, vicissitudes, poder utilizá-la. Exatamente. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 10, os Espíritos nos dizem que a fé é o melhor remédio contra o mal, porque nosso Senhor, nosso Criador, sempre deixa o remédio ao lado do mal. Nós precisamos enxergar. Muito obrigado, muita paz para todos. Devolvo a palavra à minha querida irmã Emanuela, que dirige os trabalhos na tarde de hoje. Boa tarde, Elias. Boa tarde a todos. Foi um prazer, né, ouvi-lo essa tarde, ouvi-lo, né, dentro de uma forma diferenciada, muito diferenciada, que a gente ouviu você essa tarde, diferenciada a partir da perspectiva de Jesus, né, da perspectiva cristã evangélica, né? Você nos trouxe uma perspectiva toda a partir do Evangelho, né? Para que nós pudéssemos ver a questão dos diferentes estados da alma da erraticidade, mas vendo a partir da perspectiva de Jesus. E isso nos trouxe um alento muito grande dentro da alma, né? Para que nós pudéssemos, como você pegando o seu gancho no final, termos fé e fé em abundância, né? E isso faz com que a gente tenha maior esperança ainda mais, para que quando a gente desencarne com um estado da alma diferente, um estado de gratidão, como Marta está dizendo aqui, né? Um estado de fé, um estado de alegria por toda a oportunidade que tivemos na encarnação, né? Porque é isso que devemos ter, né? Essa gratidão e alegria pela oportunidade que Deus nos dá e que Jesus nos coloca ele como verdadeiro caminho, verdade e vida a seguir, né? Então, assim, muito obrigada, Elisa. Assim, foi linda. Eu que agradeço. Que você nos trouxe, né? Foi linda, 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 linda. Muito obrigada. Por todos, assim, a gente agradece muito a você por tudo que você nos trouxe essa tarde. Muito obrigada mesmo. Mesmo, mesmo. Foi maravilhoso. Muito obrigada. A gente vai dar alguns avisos, né? Avisos da casa e avisos da G3, né? Para que a gente possa dizer para todo mundo aqui. A gente tem um aviso da G3, né? Que é o 5º encontro da família de Casa Amarela, com o tema Desafios Atuais da Família em Tempos de Pandemia, que ocorrerá dia 19 de setembro, das 16 às 18 horas, pelo aplicativo Google Meet, né? Está imperdível e que tem como facilitadores o casal José Edson e Zélia Mendonça, né? E Momento de Arte com José Edson, com Edivan Feliciano. E será aberto para perguntas e respostas, né? Aguardamos, a G3 aguarda todos, né? Para participar desse bonito evento da família. Como avisos da casa, nós temos na terça-feira os estudos, né? Da Fonte Viva, iniciando, de semana a semana se alternam o estudo do Conduta Espírita e do livro de Leon Denis, né? E do Livro dos Espíritos, todas as terças-feiras, das 19 às 21 horas, e aos domingos sempre a palestra doutrinária aqui no YouTube. Agradecemos a todos e a todas, né, mais uma vez, ficamos muito gratos por todos estarmos aqui reunidos, né, e aguardamos todos na semana que vem. Muito obrigada. Mais uma vez, um abraço fraterno de todos que fazem o Manjedoura de Belém, para você e para todos, Elias, né? Um abraço fraterno. E para todos que estão nos assistindo também. E aí vamos orar, né? Para que nós possamos finalizar essa segunda parte dos trabalhos dessa tarde. Eu gostaria para que a gente pudesse orar juntos, né? A oração que o Pai nos ensinou.
Pai nosso que estás nos céus, que santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos de todos os males, porque só teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Amém. Muito obrigada, Senhor. Até mais. Um abraço a todos. Obrigado. Vou para outro trabalho agora. Tchauzinho. Deus te abençoe, Elias. Obrigado.